glória. Tu és o único verdadeiramente que merece o louvor e a adoração do seu povo. Ninguém há, Pai, que mereça o louvor, a adoração de um povo mais do que o Senhor. Tu és o único e exclusivo verdadeiramente. Estamos agradecidos por poder reconhecer e por poder fazer isto que estamos fazendo. Te adorando em espírito e em verdade, Pai. Muito obrigado. Continue conosco aceitando nosso louvor e nossa adoração, Pai. Aceitando nossos cânticos, ofertas e as nossas orações. Muito obrigado, Pai. Nós te adoramos, agradecidos por tudo, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Na graça e na paz de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, Belo Horizonte, que por certo está conectado conosco via internet e mais uma vez estão adorando a Deus conosco. Boa noite a todos os internautas que porventura estejam conectados em nossa página e agora neste momento também entram em adoração conosco aqui em Vitória do Espírito Santo, aqui no Tabernáculo Vitória. Nós estamos gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos tem concedido de podermos estar em sua presença gloriosa. Eu creio que isto é mais do que um privilégio. Verdadeiramente a graça manifestada de Deus de uma maneira toda especial, de uma maneira muito grande mesmo, que tem nos alcançado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler do capítulo 12, do segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 12, lermos o verso 12 e o verso 13. Êxodo, capítulo 12, verso 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Mais uma vez nós oramos, Senhor, mais uma vez reconhecendo que nossas palavras podem falhar, nossos pensamentos também podem falhar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é baseando-nos nestas coisas que cremos, que nós estamos aqui mais uma vez para nos prepararmos, ou preparar as nossas vidas para o que nós estamos esperando que aconteça. Muito obrigado, Pai, que o Senhor possa nos abençoar grandemente, neste propósito que temos no nosso coração, de ouvirmos a Tua voz e ouvirmos a resposta do Senhor para nós, do que nós temos que fazer nesses últimos dias para enfrentar o desafio da hora. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos, Deus vos abençoe. Nós temos interrogado a nós mesmos ultimamente. E nós temos buscado uma resposta de Deus para a nossa interrogação.
o que tenho que fazer, o que está faltando para mim, ou onde nós temos que chegar. Eu sei que o nosso objetivo é o rapto. Nosso propósito é a saída do mundo, a saída do Egito. Não há em nenhum coração dos eleitos de Deus senão esta preocupação, a de sair desta dimensão humana, pecaminosa, e galgar a posição celestial divina, galgar a posição de Cristo. E para que isto possa acontecer, tem que haver um rapto, tem que haver um arrebatamento para que isto possa acontecer. Se não mexer aí, fica bom, irmão. E foi pensando nisto, o que é que nós temos que fazer, o que é que está faltando para nós, ou mesmo até onde nós temos que chegar. Que Deus há dias já está colocando no meu coração de dar uma resposta bem clara, concisa e bem decisiva do que nós temos que fazer e o que está faltando e até mesmo onde nós temos que chegar. Deus já tem a sua resposta dada em sua palavra e em sua mensagem profética. Nós temos que enfrentar isto. Nós temos que encarar isto com toda a realidade, toda a franqueza, se é que nós desejamos ir no rapto. Se é que nós desejamos sair deste mundo, o profeta de Deus tem a resposta. O profeta de Deus tem o caminho para que nós possamos ir no rapto. Com certeza Deus não nos colocaria num canto de parede sem um escape. E Ele não nos daria provações, apertos, sem que houvesse uma forma de escapar deles. E Ele não falaria a respeito de um rapto. Ele não falaria a respeito de um arrebatamento se Ele não providenciasse um meio pelo qual o seu povo pudesse ir no rapto. Haverá um rapto, irmãos. Com certeza absoluta haverá um rapto. E haverá pessoas que serão raptadas. Então, pensando nisto, foi que Deus colocou no meu coração de ler, parágrafo por parágrafo, pregar esta mensagem, que é a mais sobressaliente de todo o ministério do irmão Brana, chamada O Sinal. O Sinal. Acredito que esta mensagem tenha sido uma das primeiras que foram traduzidas em português. Porque no Brasil nós começamos quase que de cima para baixo, no recebimento das mensagens do profeta, porque nós já começamos ouvindo a respeito da terceira puxada. Esta mensagem, o rapto, o sinal, é uma das mensagens primordiais, e por que não dizer a primordial. O irmão Brana disse, inclusive depois que ele pregou esta mensagem, ele pregou essa mensagem pela manhã, e à noite ele pregou a mensagem desespero, que com certeza nós também vamos chegar nela após estudarmos esta mensagem, o sinal. Ele disse, eu creio que a mensagem desta manhã, o sinal, tem sido a mais sobressaliente de todo o meu ministério. Tem sido a mensagem mais extraordinária
de todo o meu ministério, diz o profeta. Ele chegou também a expressar assim, ainda na mensagem, desespero. Eu creio que de todas as mensagens que eu tenho pregado, esta tem sido absolutamente ordenada por Deus, excetuando por certo os 7 selos, como comissão direta de Deus e outras coisas, o que é diretamente a palavra. Porém, falando das mensagens pregadas regularmente, eu creio que a desta manhã, o sinal, tem sido a mensagem mais sobressaliente. Esta é a que necessariamente devia seguir aos 7 selos. Então não há como termos a revelação dos selos e depois não termos a mensagem, o sinal. Ou não possuirmos o sinal. E eu desejo que cada crente adulto possua esta gravação. Não só esta literatura, mas eu quero que possua as gravações que nós vamos fazer a respeito desta mensagem, o sinal. Porque eu vou dizer toda a verdade para vocês como ir no rapto. E está aqui dentro. Nós teremos esta mensagem em CDs, gravados, em partes interrompendo, em CDs, para aqueles que não possuem DVD. E nós vamos espalhar isso para todos os cantos, em todos os lugares, em todos os crentes do nosso ministério, para que ele possa saber como ir no rapto. E que hora Deus vai nos chamar para o rapto. Está também nesta mensagem. Quero que ouçam repetidas vezes, pois eu estou orando para que o Espírito Santo lhe revele este sinal. E assim você possa se sentir seguro, sem medo. Sem este sinal hoje, não estaremos aptos para o rapto. Por isso, é necessário, urgentemente, apressadamente, ter este bilhete para entrar no trem da viagem eterna. O apito do trem já soou. E se você não tem o bilhete comprado, você não vai viajar. Temos que ter o bilhete, a passagem paga. E temos que tê-la na mão para mostrar ao condutor do trem. Minha viagem está paga. Eu tenho o sinal que comprova isto. Na mão. E aí, os que tiverem a passagem vão entrar. Os que não tiverem a passagem não vão viajar. E não adianta chegar na estação e dizer, não, mas alguém pagou para mim. Alguém pagou a minha passagem. Sim. Mas cadê o sinal de que alguém pagou? Cadê o bilhete? Cadê o ticket? Você vai viajar na rodoviária, eles te dão um sinal do pagamento que você efetua para viajar. E ali você coloca seu nome e sua identidade para viajar. Hoje em dia você não viaja para lugar nenhum do país, numa excursão, se não fizermos a lista dos passageiros, com a sua identidade. Tem que haver o comprovante que está ali, que você vai viajar. E você sai, chega na rodoviária, você adquire a sua passagem, paga
o valor por ela. Então eles emitem um bilhete, que é uma comprovação de que você pagou a sua viagem. O natural tipifica o espiritual. A única maneira de entrarmos no trem da viagem eterna é ter o bilhete que foi pago. Nós precisamos desse bilhete. E não é pela fé. Temos que apresentar ele. Então o profeta diz que Deus abençoe a sua santa palavra. E desta porção quero tomar o texto para hoje, uma só palavrinha de 5 letras. Sinal. Desejo pôr a ênfase desta lição sobre a palavra sinal. A Bíblia nos diz aqui: o sangue vos será por sinal. Agora, eu tenho apontado aqui muitas escrituras e trato de cuidar do tempo com o relógio. E sabendo que não os verei agora por um tempinho, e como sabemos se esta não é a última vez que alguns de nós estaremos aqui juntos, por isso nos convém estudar o mais sério possível. E eu sei que é difícil, porém o Senhor agora nos tem concedido um dia muito belo para nós, para este culto, e tratemos, pois, de concentrar nossas mentes em tudo o que nós dizemos, para que então, se há algo que o Senhor quer que você saiba, então que isto lhe seja dado. Não estamos parados aqui somente para sermos vistos pelos demais. Não vimos aqui para que os demais vejam que classe de roupa nós trazemos, e etc. Mas vimos com um propósito: ouvir a palavra de Deus. Para ouvirmos a palavra vindo a nós. Desejamos a palavra que procede de Deus, porque somente a palavra permanecerá. É a única coisa útil. É o único que nos pode ajudar. É a palavra. Além do mais, nós somos uma gente moribunda. Todo ser humano está em rumo à eternidade. Todo ser humano está caminhando a esta eternidade. E temos este tempo de vida para decidir por qual das duas estradas nós vamos viajar. E assim tratou Deus com Adão e Eva, e assim trata Deus conosco também. Devemos de nos recordarmos disto. Seja o que for que façamos, e não importa quão prósperos cheguemos a ser, sem Cristo, perdemos completamente tudo. Sem Cristo, nós não somos nada. Se Ele é o tudo, então seríamos uma gente muito nércia em não aceitá-lo, em não tê-lo. E não somente aceitá-lo, mas também preservá-lo e estimá-lo, amá-lo, porque é algo de suma importância para nós. Depois que você o obtém, você o adquire, depois que você tenha Cristo, não vá colocá-lo sobre a mesa
É algo que deve ser posto em operação. Seria como ir ao médico para obter o remédio. Logo armazenar este medicamento. Se você vai para obter o remédio, tome-o, beba-o. Se você tem algum mal, e este medicamento é para te curar, para te aliviar, então tome o que o médico lhe dá. E somente na maneira que ele disse que você deve tomá-lo. Porque às vezes somente ele sabe a quantidade certa, a dosagem correta para você tomar. O médico sabe. Ele sabe que às vezes somente uns quantos minutos pode causar uma grande mudança no resultado final. E como sabemos se nesta situação hoje, na qual nós estamos vivendo, 1 minuto em sua decisão pode determinar o seu destino eterno. Um atraso de 1 minuto em sua decisão significar a sua perca do trem. Tome o remédio exatamente como ele o dá. Da maneira que Deus nos dá um remédio. Irmãos, eu estou lendo isto para você como se nós estivéssemos entre a vida e a morte. Eu queria lhes falar muitas coisas, irmãos. E eu não tenho podido falar por causa das reuniões mistas. E por causa das pessoas que vêm para a igreja sem objetivo direto, pelo amor de Deus. Às vezes estamos vindo para a igreja porque não temos para onde ir. Por costume religioso. E não estamos levando a sério. Quando eu estou dizendo, irmão, não cochile, pelo amor de Deus, estou falando a sério, meu irmão. Eu não é que tem alguém cochilando, não, mas estou me lembrando disso. Se você está sentindo sono, bate na sua cara ou saia e vai lá para fora e lave o seu rosto, porque, irmãos, você vai vacilar e você vai perder. Eu duvido que se você estivesse numa festa de aniversário agora, você abriria a boca de sono. Isso aqui vale muito mais do que uma festa. Isso aqui vale a sua alma, a salvação da sua alma. O que eu estou para te dizer a respeito disso vale a vida eterna sua. E você corre o risco, o profeta está dizendo. Como sabemos se nesta situação hoje, um só minuto em sua decisão pode determinar seu destino eterno? Tome o remédio exatamente como ele o dá. Eu vou te dizer algo. Dentro disso que nós estamos falando, eu quero pregar a mensagem, o sinal. Quero ler. Você pode ler em casa. Eu quero pregar a mensagem, o sinal. Se nós não chegarmos nesse ponto,
de tomarmos a receita de Deus e bebê-la como Ele determinou, nas dosagens que Ele deu para tomar, que às vezes temos mania de dizer que o médico errou e que você não vai tomar o remédio da maneira que Ele determinou. E isto é errado. Temos que tomar a receita e aviá-la, comprá-la e bebê-la exatamente como acontece. Eu ouvi um médico esta semana dizer assim: por que as pessoas vão no médico e não são curadas? E daí, um mês, eles voltam no mesmo médico e diz que o remédio não valeu nada. E esse médico estava dizendo que ele fez então uma pesquisa e ele verificou que os seus pacientes, ele dava a dosagem certa, o remédio certo, e quando a pessoa melhorava, ele não completava o remédio, ele não bebia o resto do remédio. Porque melhorou, ele para com os remédios. O paciente é assim. Deu uma melhora, ele não toma mais o remédio. Isso é algo natural da gente. E quando ele dá a dosagem para poder eliminar o mal, não para aplacar ou amenizar o mal. Se você beber o remédio até o fim, então aquele mal é eliminado. Mas se você beber até a metade, ele apenas enfraquece. E depois ele volta. Assim é, o profeta disse: se você não aplicar toda a palavra, apenas metade da palavra, não vai solucionar o problema. Você tem que aplicar toda a palavra na sua vida. Agora, um sinal, e o sangue vos será por sinal. Agora, primeiramente, então ele diz que é um sinal. É uma mostra que o preço honrado tem sido pago. Ou seja, que o preço requerido tem sido pago. Por exemplo, o preço do bilhete do trem de ferro ou do ônibus. Você paga o preço e lhe dão uma amostra, um bilhete. Então, aquela amostra não pode ser usada em nenhuma outra parte além dessa companhia férrea. E é um sinal para com eles que você tem pago a passagem. E este bilhete não serve para nenhuma outra linha de transporte. Você não pode comprar uma passagem pela Águia Branca e viajar pela Itapemirim. Você tem que ir no horário marcado da aviação Águia Branca para você viajar. Se você chega lá no horário e tem um ônibus saindo da Itapemirim, você diz: não, mas eu comprei a passagem, eu quero ir na Itapemirim. Não dá. Juarez é motorista já dessas empresas e sabe que não é assim. Né? O que acontece com o motorista? Quando chega na rodoviária, ele desce e fica na porta, conferindo. Né? Se ele obedecer a ordem explícita da empresa, ele vai conferir a passagem e a identidade do passageiro. Porque geralmente eles não fazem isso. Preencheu, eles mandam entrar, né? O bilhete preenchido. Mas agora eles estão exigindo que confira a sua identidade, por favor. Pega. Você mesmo, pode entrar. É isto que o profeta está dizendo, e é somente desta maneira que iremos no rapto. Aqui onde temos lido, Deus está dizendo a Israel: o sangue do cordeiro é um sinal para vocês. O cordeiro ferido foi para Israel o sinal requerido por Jeová. Teve que ser o sangue. Deus fez um sinal e o deu a Israel, e nenhum outro sinal servia.
Nenhum outro sinal podia ser reconhecido. Para o mundo isto é loucura. Porém, com Deus é a única maneira. A única coisa que Ele requer é aquele sinal. Tem que estar. E você não pode obter o sinal até que o preço tenha sido pago. Então você possui o sinal, o qual lhe concede o privilégio de um passo livre. E verei o sangue e passarei de vós. E verei o sangue e passarei de vós. Oh, que tempo, o profeta diz. Que privilégio é conhecer que a gente traz por dentro o passe, o bilhete. Vendo eu o sangue, passarei de vós. Esta é a única coisa que ele reconhecerá. Não há nenhuma outra coisa que possa tomar o seu lugar. Não há substituto. Nenhuma denominação, nenhuma outra coisa pode tomar o seu lugar. Deus disse: verei unicamente isto. Não importava quão justo não importava quão justos eram, nem quão boa gente eram, nem quanto educação tinham, ou como se vestiam. O sinal é a única coisa. Eu quero te adiantar que você pensa assim: não, irmão, eu sei que o sinal é o Espírito Santo. Mas não é da maneira que você está pensando. Não é. E eu vou te mostrar o que é o sinal e você vai dizer: irmão, eu preciso receber o sinal. Eu pensava como você, irmão. Eu pensava como muitos pastores desta mensagem pensam. E eu descobri que eu estava enganado. Graças a Deus, não estou mais enganado. Eu sei o que é o sinal. E eu tenho o sinal. E eu quero que você o tenha também. Se você não o tiver, você não vai. Ontem eu tive uma pequena amostra do que eu estou falando aqui com vocês, quando eu estava reunido com 12 discípulos ao meu redor e falando alguma coisa para eles. Isto. Vendo eu o sinal, então passarei de vós. O sangue era o sinal, que o requerido por Jeová havia sido cumprido. O sangue foi o sinal. Lá. Deus havia dito: porque no dia em que deles comerdes morrerás, a vida. Gênesis 2:17. E agora havia uma vida posta em substituição pela vida do crente. Deus, em sua misericórdia, Ele fez um substituto. E isto consistiu em que algo tinha que morrer em seu lugar. Nenhuma outra coisa serviria. Por isso foi que legumes, frutas de Caim não serviu. Tinha que ser uma vida que tivesse sangue nela.
Não temos nada contra legumes, verduras, frutas, são maravilhosas, boas para a saúde, mas não tem sangue. E o que Deus queria era sangue. Na verdade, o que Deus estava querendo era uma revelação do que havia sido o pecado. E quando Abel matou o cordeiro, era vida por uma vida, era sangue por um sangue. Ele não sabia que sangue havia sido derramado no Éden. Pelo defloramento da virgindade de Eva. Ainda que uma gota de sangue tenha rompido aquilo, mas foi sangue que foi derramado. E outro sangue tinha que ser derramado para cobrir aquele sangue. Então a vida, havendo saído do sacrifício, agora o sangue era o sinal de que o mandato de Deus havia sido cumprido. Agora, o que requeria Deus? O que Deus queria? A vida. E o sangue mostrava, o sangue era o sinal de que a vida havia sido oferecida. O sangue mostrava que algo havia morrido. O requisito de Deus, o sangue era o sinal que a vida já não estava mais. Isto é, a vida do animal do qual Deus havia falado tinha sido tirado dele. Oh, o crente adorando, o crente servindo, adorando a Deus, se identificava com seu sacrifício por meio do sinal. Agora, eu não desejo pôr ênfase nessas coisinhas aqui e ali, porque senão poderíamos ficar o tempo todo. Porém, nos é necessário explicar isto. O crente, ele tinha que ser identificado com o seu sacrifício. Vou repetir. O crente adorando, ele tinha que se identificar com aquele sacrifício que estava diante dele sangrando. Se identificar, isso quer dizer, a identidade daquele era a dele, e a identidade dele era a daquele. Em outras palavras, não era o animal que estava ali sendo sacrificado, era ele. Não era o animal que estava morrendo ali, era ele no lugar. Aquele animal era ele. Se unicamente foi um sacrifício oferecido ali fora, porém tinha que identificar-se com seu sacrifício, e em particular, ele tinha que pôr as suas mãos sobre o sacrifício, para assim identificar-se com ele. Logo o sangue era posto onde ele podia ficar debaixo do sangue. O sangue tinha que cobri-lo. Então era um sinal que ele se havia identificado como culpado e havia provado que um substituto inocente havia tomado seu lugar. Oh, que quadro tão formoso de alguém sendo redimido pelo sangue. Oh, que quadro maravilhoso, irmão. O requisito da santa justiça de Deus havia sido cumprido. Deus havia dito: agora eu demandarei tua vida. Agora eu vou destruir a tua vida. Eu vou cumprir minha palavra no dia em que deles comeres, certamente morrereis. Deus tem que cumprir sua palavra. A palavra de Deus não pode voltar atrás.
Então você se apresenta perante Deus, para Ele cortar o seu pescoço, para Ele te matar. E um cordeiro é colocado na sua frente. E você põe a mão sobre aquele cordeiro. E Deus rasga o pescoço dele e deixa o sangue esvair-se. E enquanto o cordeiro treme, você treme. Este sou eu. Este sou eu. Pega o sangue do cordeiro, passa no umbral da casa. Você entra para debaixo daquela casa e o sangue do cordeiro fica ali. Quando Deus vem e diz assim: eu matei aquele pecador. Matei! O sangue está no umbral. E você escondido lá atrás diz: sim, Senhor, só matou o pecador. Ele está ali, ali. No umbral ele está ali. Aquele cordeiro é você. Aquele cordeiro sou eu. Quando o indivíduo havia pecado e o substituto inocente havia tomado o seu lugar, foi um animal de sangue, não algum legume ou fruta, maçã, pêssego, etc. Isso deveria esclarecer absolutamente a doutrina da serpente, da semente da serpente, para que todos pudessem ver. Foi sangue. E este sangue não podia derivar-se da fruta, senão de um substituto inocente. E a vida havia sido oferecida em seu lugar. E o sangue era o símbolo que a besta havia morrido. E agora o que adorava, enquanto se aplicava o sangue, mostrava que ele estava identificado na redenção, porque se estava identificado com o sacrifício. É um tipo perfeito de Cristo, exatamente, diz o profeta. O crente hoje em dia está sob o sangue derramado, identificado com o seu sacrifício. É um quadro perfeito isto. Como Cristo, não sendo, agora o animal morreu, o mais dócil entre os animais, que é a ovelha. Quando Deus quis representar a Cristo, representou com a ovelha. E quando Ele quis identificar-se a si mesmo, foi com a ave mais limpa, uma pombinha. E a pomba é a ave mais inocente, mais limpa de todas as aves. E o cordeiro é o animal mais inocente e puro de todos os animais. Logo quando Jesus foi batizado por João, a Bíblia diz que ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Por conseguinte, se houvesse sido um lobo ou qualquer outro animal, a natureza da pomba não haveria podido se misturar com a natureza de um lobo. Unicamente podia se misturar com a natureza do cordeiro. E essas duas naturezas se uniram e puderam estar em acordo. Pode você agora entender a predestinação? Ele já era um cordeiro quando nasceu. Quando chegou aquela situação, ali no Antigo Testamento, quando o cordeiro foi trazido para o sacrifício, já havia nascido como cordeiro, e havia sido criado como cordeiro, e esse é o único espírito puro e verdadeiro que pode receber a palavra Cristo. Os demais fazem um esforço para obter o espírito, e até o tratam de pôr sobre um lobo. Alguém malvado, corajoso, buscador de pleito, porém não permanecerá. O Espírito Santo toma seu voo
ele não fica numa natureza de lobo. Tal como haveria feito a pomba naquele dia, se a natureza de Cristo houvesse sido qualquer outra fora da natureza do Cordeiro. Porém, quando encontrou aquela natureza com a qual podia se mesclar, se unir, então ele entrou dentro do Cordeiro e se uniram como um só. O Cordeiro é a pomba e a pomba é o Cordeiro. Dentro de um coração eleito está uma pomba. Dentro de um homem malvado, de uma mulher malvada, está uma serpente. Você tem que ser uma ovelha desde o seu nascimento. Agora a pomba guiou ao cordeiro. E note você que quando a pomba guiou o cordeiro, ela o guiou ao matadouro. Ao matadouro. O cordeiro foi obediente à vontade da pomba, fosse onde fosse. O cordeiro estava disposto a ir. Porém, que tal hoje? Quando Deus nos guia para uma vida de rendição completamente a serviço a Ele. Me ponho a pensar, o profeta disse. Eu me ponho a pensar. E você também pode se pôr a pensar agora junto com o profeta. Porque eu me pus a pensar isso muitas vezes. Às vezes o nosso espírito, se às vezes o nosso espírito não se põe rebelde, e nisso duvidamos se em verdade nós somos cordeiros. Porque o nosso espírito, a nossa natureza da carne, é rebelde. É por isso que o Espírito Santo, a pomba, ao nos guiar com esta natureza que temos, ela vai nos guiar ao matadouro. Porque nós temos que morrer. Essa natureza tem que morrer. A vaidade tem que morrer. A luxúria tem que morrer. A mentira tem que morrer. O pecado tem que morrer. A carnalidade tem que morrer. Deus está nos levando para o matadouro, irmãos. Você não sabe para onde está nos guiando o Espírito Santo. Para o matadouro. Se você não quer morrer, dê meia volta e volte. Volte. Porque o último desafio da igreja é a morte. É o Jordão. Antes da terra prometida, tem que ter um Jordão. Não entraremos na terra prometida sem passarmos
pelo Jordão. E o Jordão, irmãos, é fazer morrer a si mesmo. Morrer, 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 morrer. Não mais vivo eu não vivo mais. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Não sou eu, cristãos. Não sou eu. Enquanto eu existir, eu não vou no rapto. Eu tenho que morrer, irmão. Minhas ideias têm que morrerem. Meus pensamentos têm que morrerem, irmão. Meus desejos deste mundo têm que morrerem, irmãos. O Espírito Santo está nos levando para um ponto, irmão. Eu disse, Senhor, como vamos fazer para podermos estar prontos para o rapto? O Espírito Santo me disse, de volta à palavra original. Eu disse, como, Senhor? De volta à igreja primitiva. A igreja primitiva foi apenas um modelo. Ela é o modelo da igreja do último dia. Alfa e ômega. Esta igreja do século 20 tem que ser a mesma do século I. A igreja primitiva é o modelo. A igreja primitiva é o projeto de Deus. O que Deus quer fazer com a igreja nos últimos dias, Ele fez com um povo em Jerusalém. E ali está o modelo para nós. Quando tivermos com o coração completa e inteiramente em Cristo. E nada mais. E nada mais. E nada mais. Não foi doutrina de Pedro, irmão Otair. Não foi doutrina de Mateus, nem de Marcos, de nenhum dos apóstolos, o vender tudo o que possuía e depositar aos pés dos apóstolos. Eles não pregaram isto. Não foi pregação deles. Foi o Espírito Santo guiando o Cordeiro. Foi a pomba guiando o cristão daqueles dias. Vende o que você tem. Vende o que você tem. Essa mensagem é perigosa que eu estou falando, irmão. Isso vai sair.
E vai ser mal interpretado, porque o demônio já tem feito isso da maneira errada. Mas o Espírito Santo ia dizer: vende o que você tem. Vende a sua casa, vende o seu carro, vende tudo que você tem. Ah, sim, Senhor, sim. Põe nos pés dos apóstolos, entrega para eles. Vai em cada um. Aqui, Pedro. Sim, quero. O Espírito Santo me mandou fazer isso. Está bem? Aqui está Pedro. Está bem? Aqui está Pedro. Aqui. Está bem? Mas para quê? Para ficarem juntos, comerem juntos e esperarem a volta de Jesus juntos. Um tinha uma maior, outro uma menor, juntava a grande com a pequena, com a média, fizeram um volume muito grande. E disse: agora vamos nos reunir e vamos esperar o rapto. Loucura? Muito mais do que loucura. Doidice, mais do que doidice. Você põe isso no jornal hoje, publica isso no jornal hoje para você ver como que vai chover de críticas e até de advertências contra isto. Teve um que não recebeu revelação. Ele viu os outros fazendo e pensou: se eu não fizer também, eles vão pensar que eu não creio como eles. Mas eu também vou vender a minha herdade. Mas só que se não acontecer e depois acabar o que comer, eu vou guardar metade. Eu vou esconder, vou dizer que eu vendi foi por 50. Eu ganhei foi 50 em vez de 100, que aí eu guardo. Viu, querida? Você se perguntar lá, você confirma, tá bom? Porque sei lá. E se não acontecer? E se não suceder? Aí nós temos uma reserva. Está bem? Está bem, querido. Oh, Pedro, eu também fui orientado pelo Espírito Santo para poder trazer aqui isto. Ananias. Sim, Pedro. Irmão, por que você está mentindo ao Espírito Santo? Como assim, irmão Pedro? Ananias. Ananias. Não, como assim, irmão Pedro? Por que você está mentindo, irmão? Você não está mentindo a homens. Isso não é doutrina de homem, não foi nós que pregamos isto. Isso é o Espírito Santo que está levando toda a igreja a isto. E você vendeu por 100 sua propriedade e trouxe 50 e está dizendo que isso é dessa forma. Ora, irmão Ananias, agora chegou o momento que para mim você podia mentir, para o pastor você podia mentir, para o tesoureiro você podia mentir, mas para o Espírito Santo não está como, não há mais jeito. Você está morto. Daí a pouco a esposa chegou. Porque envolve a esposa. A esposa vai ter que assinar, o marido vai ter que assinar, a esposa vai ter que assinar. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, irmão Pedro. Amém? Amém. Você viram meu marido aí? Vimos. Ah. Ele falou que estava vindo para cá? É, ele veio. Ah, graças a Deus. Ô, Safira. Vem cá. Pois não, irmão Pedro? Pois não, pastor? Vocês venderam a propriedade lá também? Vendemos, sim, porque para nós também obedecer ao Espírito Santo. Foi por tanto que vocês venderam, né?
Foi por tanto, foi isso mesmo, 50 mesmo. Ô, irmã, que pena. Se você não tivesse se aliado com o seu marido, tivesse confessado a verdade, você não ia morrer como ele. Aí os pés daquele que enterraram o seu marido e vão enterrar você também. Bom, irmão Nereu, mas isso aí foi há 2000 anos atrás. É verdade, irmão. Só que o meu profeta diz assim: os dias de Ananias e Safira estão chegando. A pomba guiou ao cordeiro, e note você que o guiou ao matadouro. O cordeiro foi obediente à vontade da pomba, onde fosse onde fosse. O cordeiro estava disposto a ir. Porém, que tal hoje, se Deus exigir de nós? Que tal hoje? Um cordeiro é obediente, sacrifica seus próprios desejos e não reclama o que é seu. Ao cordeiro lhe tiram toda a sua lã, a única coisa que ele tem própria, e não diz nada. Sacrifica tudo que tem. Assim é o cordeiro, dá tudo que tem e tudo que é. E assim também é um verdadeiro cristão. Sacrifica tudo que tem, não tendo nenhum amor às coisas deste mundo, antes dá tudo que tem a Deus. Estamos indo para o rapto. Quantos querem ir? Quantos querem ir comigo no rapto? Eu disse, eu estou indo. Se nós não vamos agora, eu vou. É possível que eu tenha que ser o primeiro a ir. O primeiro a tomar a decisão. Arda onde arder, doa onde doer, fira onde ferir, escandalize aonde escandalizar. Se queres, então vai, vende tudo que você tem e reparta com os pobres, e depois vem e me siga. Falou Jesus para aquele moço rico. Senhor, que devo fazer para herdar a vida eterna? Guarde os mandamentos. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, etc, etc, etc. Não, Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. A Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem, porque era verdade, ele vivia uma vida daquela forma, limpa. Mas Jesus olhou para ele, ele era rico, tinha muitos bens. E Jesus disse, falta-te uma coisa para você ir no rapto. Tira o seu coração das coisas do mundo. Vende tudo que você tem, reparta com os pobres. Depois vem e me segue. Como doeu o coração daquele jovem. Ele queria ir no rapto. Mas, e meu dinheiro?
e minha poupança, e minha casa, e meus bens? Senhor, não tem como eu ir e levar isso comigo, não? Não. Nos dias primitivos isto aconteceu. Como era para um modelo, um exemplo, uma planta, um projeto, eles venderam tudo que tinham, comeram e o rapto não se deu. Eram os atos do Espírito Santo nos apóstolos. E os atos do Espírito Santo nos apóstolos não encerrou. É o único livro na Bíblia que não encerrou. Atos dos apóstolos. O profeta diz, não eram atos dos apóstolos, eram os atos do Espírito Santo nos apóstolos. Era obra do Espírito Santo. O Espírito Santo continua obrando, falando, trabalhando hoje. É o livro que não encerrou. E aquilo ali foi colocado como exemplo nosso. Como sombra para nós, como modelo para nós. A era primitiva foi colocada como esse projeto de Deus para construir a igreja. E você pega o projeto, você é mestre de obra, você pega o projeto e você vê todos os lugares, você entende do projeto. Você conhece a casa por dentro e por fora, através do projeto. Depois, quando ela está construída, você diz, você viu, aqui era a sala, aqui é o banheiro, aqui é isso. Ó, tem uma abertura aqui, ó, que é um corredor. Aí você passa, poxa, parece que no papel não era tão bonito assim quanto feito agora. É isso que é o projeto. Nós estamos trabalhando nesta edificação. E chegamos agora na hora em que diz assim, agora vamos desvencilhar, vamos nos... Como que diz a palavra? Hã? Vamos soltar as cordas do mundo. Vamos nos desamarrar das coisas do mundo. Nós precisamos estar juntos. E como nós vamos poder estar juntos? Eles perguntaram ao irmão Brando, a noiva terá que estar num lugar para ser raptada? Ele disse, não até isso acontecer. Terá a noiva todas as coisas em comum? Ele disse, agora não, até que isso venha a acontecer. Que haja uma ordem para isto, porque tem que vir uma ordem do Espírito Santo. Não da plataforma. Só no coração. Somente os eleitos ouvirão essa voz. Se você tentar imitar um, você morre. Se você não fizer por ordem do Espírito Santo, não tem valor. Mulhereu, você está entrando num campo muito difícil. Não, irmão, não é difícil. É terrível. Muito terrível. Não sei como vamos fazer. Não sei nem o que vai acontecer se fizermos. Não sei o que pode nos acontecer se nós começarmos a fazer coisas de loucuras desta forma. Aí muitos voltarão atrás. Aí os parentes vão dizer, vocês estão ficando loucos mesmo. Porque negócio de dizer que Natal é em abril, irmão, que é aniversário de Jesus em abril, isso já não... É alguns que falam que vai pôr fogo na faixa lá, mas não põe nada. Agora, se preparar para o rapto, vai dar manga para a camisa. Para irmos no rapto, querida,
pouca coisa. Os lombos têm que começarem a ser preparados. Arranje logo o vinagre, o sal, para colocar em cima das chibatadas, das chicotadas. E eles começarão comigo, porque eles ouvirão isto, eles estão gravando isto. E não há como, nesses últimos dias, dizer para vocês o que se tem que fazer para poder receber o mensageiro de Deus, o arcanjo de Deus, que não seja separação, cinza, humilhação, jejum, oração. Nós vamos ter que estar completamente separados para receber o arcanjo. Não poderemos estar presos a nada mais deste mundo. Às vezes nós pensamos assim, a gente conversa lá em casa isso. E a perseguição, poxa, então eu vou ter que ter uma casa para aluguel, para poder... Vou perder meu trabalho, mas se eu tiver o barraquinho para alugar lá, dá um salário mínimo. Olha, eu estou te dizendo, irmão, o Espírito Santo vai mover de tal forma o coração dos eleitos que os que ficarem para a grande tribulação não terão prazer de gozar o que é nosso. Nós vamos comê-los antes do rapto. Vocês arranjaram um pastor muito doido. Eu não pensei que ia chegar nisso, não, irmão. Eu pensei que ter o sinal aí no rapto era a vida que nós estávamos levando. Aquela vida arrogante de dizer, não, se o rapto se der hoje, eu vou. Se for um só, sou eu. Eu olhei assim e disse, meu Deus do céu, quão longe nós estamos da igreja primitiva. Quão longe nós estamos do cristão primitivo. Começou as eras, o cristão começou a perder a qualidade primitiva. Na primeira era, os cristãos não tinham mais o primeiro amor. Na primeira era da igreja. Tenho, porém, contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Já tinha abandonado o primeiro amor, que era aquilo. Aí já estava de novo pensando, poxa vida, vendi minha casa, agora como é que eu vou arranjar agora para morar, pagar aluguel? Ah, meu Deus do céu. Deus tinha que tirar aquele povo de Jerusalém. Tinha que tirar a igreja primitiva de Jerusalém para o evangelho expandir. Por isso o Espírito Santo foi no coração de cada um e diz, vende o que você tem, vende sua casa, vende seu terreno, vende seu carro. Vende. Depois ficou sem nada, tiveram que sair na marra. Deus tem que nos tirar dessa terra. Nós estamos muito agarrados aqui na terra. Deus tem que nos tirar daqui. E Ele tem uma forma de tirar. Como é que fica, né, irmão? Já estou pensando em comprar uma casa. Eu também estou pensando, né, em comprar uma casa, ajudar o Alessandro a construir uma casa cristiana. E vem com uma mensagem como esta, meu Deus do céu. Que loucura, Jesus. Que loucura. O sinal é a única forma de irmos no rapto. E eu quero que você acompanhe isto. Nós vamos encerrar porque é um CD gravado completo. Para que no próximo, sexta-feira, eu continue com isso.
Mas eu vou te mostrar onde a pomba vai nos guiar para irmos no rapto. Já comece a pensar. De repente, vale a pena fazer meia volta e ir para outro pastor. Ir para Vila Velha. Ir para Cariacica. Como passou lá em Joneiro, um disse assim, está problema aí? Vamos lá para Linhares. Se quiserem ir. Se alguém está achando que do jeito que o irmão Nereu está estabelecendo não está bom, não, o irmão Nereu agora está ficando maluco. É verdade. Então você não quer ficar maluco junto com ele, nem quer receber pressão da sociedade, dá um jeitinho, irmão. Às vezes, se não quiser me magoar tanto, faz uma viagem, depois não volta mais. Né? Aí uma desculpa lá e fala, irmão Nereu, infelizmente não vai dar, sabe? Está muito difícil, você já está entrando num ponto aí que vai ser uma briga lá em casa, porque minha mulher não vai assinar. Ou meu marido não vai assinar. E vai ficar uma confusão danada. E vai ser mesmo. Não pense que vai ser fácil, não. Vai ser em grandes aflições que Jesus Cristo virá. Será em momento de grandes aflições. Você vai ver o que é cantar. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes por que estou falando assim. Manifeste o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes por que estou falando assim. Manifeste o teu sinal, Senhor, em mim. Jacó no vale de Jaboque, grandes lutas teve de enfrentar, mas no fim desta grande batalha, o sinal teve de ficar. Mas no fim desta grande batalha, o sinal teve de ficar. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes por que estou falando assim. Manifeste o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes por que estou falando assim. Manifeste o teu sinal, Senhor, em mim. Exponha o sinal, irmão. Não espere o tempo passar. Exponha o sinal, irmão. Exponha o sinal, irmão. Senão tu vais ficar. Pai Celestial, é uma grande verdade. Dura, mas é verdade. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Não há outro lugar para ir fora de ti, Senhor. Eu sei que a coisa está afinando até o ponto de uma ponta de agulha. E vai ser difícil chegarmos lá na ponta, Senhor. Mas não impossível. Por isso cremos que o Senhor está nos ajudando já.
nos alimentando o suficiente, Pai, para quando esta hora do afilamento chegar, nós estejamos prontos para sermos espichados pelo Senhor. E o nosso coração sair totalmente da terra, Senhor. Não vai haver nada que nos prenda aqui neste lugar. Nesta dimensão. Estaremos livres para voar. Queremos é a ordem do Espírito Santo. Queremos é a direção do Espírito Santo. Queremos a orientação do Espírito Santo. E eu sei que isto é muito terrível, Pai. Muito difícil. Vai ser duro realmente. Não sei quantos vão aguentar. Mas os que aguentarem, os que suportarem o Senhor, irmãos, bater nas igrejas, nos pastores, as doutrinas erradas e falsas, não vai nos trazer perseguição. Mas nós vamos pagar caro por expor o sinal. Nós vamos pagar muito caro por expor o sinal. Para mostrar para o mundo que somos Cristo em 2 pés. Nós vamos pagar muito caro. O diabo não quer que eu ensine o sinal. Isso está pregado já desde 63. Os pregadores da mensagem não conhecem e não têm o sinal. Os crentes da mensagem não têm o sinal. Mas a noiva vai ter. E a noiva está sendo guiada para ter. Se você tiver coragem de seguir a pomba ao matadouro, a sua vida vai sair. E a vida dele vai entrar. Me ajude, irmãos, em oração. Como Daniel disse, para que eu possa expor isto com autoridade. Estou orando por você. Pai Celestial, ajude este povo moribundo, Senhor, como expressou o teu profeta. Nessa expectativa e ânsia que estamos do rapto. E o que nós vamos ter que fazer para estar nele? Ajuda meu coração, Senhor. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que falar a verdade. Me ajude, Pai. A hora chegou, Senhor. Por isso, põe a tua graça sobre nós. Põe a tua graça sobre nós. Põe a tua graça sobre nós. Guia-nos, ó pomba divina. Guia-nos, ó pomba divina. Ainda que ao matadouro, mas guia-nos.
Seja o Espírito Santo e não o homem. Seja Deus e não o homem nos guiando. Tira, Pai, o homem de nossa frente. Deixa-me enxergar a pomba. Deixa-me ver a pomba pousar. Quando a pomba pousar, irmão, sobre nós, Deus vai dizer: este é o meu filho, este é a minha filha, este é meu filho amado. Esta é a minha filha amada, este é meu filho amado. Eu tenho prazer nele, eu tenho prazer nela. Deus nos abençoe, Pai, por tua graça, Senhor. Tua graça, Senhor. Nos abençoe. Pela tua bondade, Pai. Eu sou o mais carente aqui, Pai. Sou o mais necessitado. Eu sou o que preciso de mais força do Senhor. Mais graça do Senhor. Se tu não me ajudares, eu não sei o que vai ser de mim. Se tu não me deres forças, Pai, ajuda, Pai. Ajude minha esposa, meus filhos, minha casa, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não estou dizendo que isto vai ser desta forma, mas isto foi assim com a igreja primitiva, assim foi com a igreja original. E se nós estamos de volta à igreja primitiva, Pai, esse Espírito vai estar em nosso meio. Esse movimento vai estar em nosso meio, Pai. E eu não sei como agir com ele, eu não sei como trabalhar com ele, eu não sei. Estou sendo sincero, Pai, eu não sei como fazer. É por isso que Deus não tem que ser entendido. Deus tem que ser crido. É muito difícil entender Deus. Muito difícil. Se isto tem que acontecer, irmão, ninguém vai impedir. Eu posso até trabalhar contrário a isto, mas não vai adiantar. Ele vai nos levar ao matadouro mesmo. Ele já está no nosso meio. Ele sempre esteve. Ele disse: estou convosco e em vós até o fim dos séculos. Ele não está apenas dentro de nós, irmão. Jesus não está apenas dentro de nós. Jesus está aqui conosco falando. Jesus está aqui conosco pregando. Nos instruindo outra vez. Nos falando o evangelho outra vez. E nos mostrando o caminho difícil pelo qual nós temos que passar por ele.
Sim, Senhor. Sim, Pai. Aleluia. Amém, Senhor. Sim, Pai. Sim, Senhor. Sim, Pai. Alguém mais recebeu a interpretação? Assim digo eu, não trabalhei todo o tempo, em todas as eras, através do meu espírito desta forma. Não trabalhei eu com Moisés, meu profeta, e o povo no deserto. Não trabalhei eu assim também, em Jesus de Nazaré e seus discípulos. Operaria eu diferente nesses últimos dias? Não operei com o mensageiro que lhes enviei? E não é esta a sua mensagem, a sua palavra? Por que faria diferente hoje do que sempre fiz, do que sempre sou? Se tu queres ser igual a mim, faça como eu fiz. Ande onde eu andei. Caminhe onde eu caminhei. Não tenho te dado a palavra? Pois fale a palavra como ela é. Diga o que está no seu coração e na sua alma. E eu te digo, assim diz o Senhor, eu tenho alguém que vai acreditar nisto. E que vai estar nisto. Como tive no princípio, terei no fim. Fale a minha palavra e fique com o que está escrito. Assim diz o Senhor, sempre, sempre e para sempre, a minha palavra permanecerá. Ninguém a tirará, ninguém a mudará. Ninguém falará outra coisa diferente daquilo, porque aquilo é assim, diz o Senhor. Aquilo é assim, diz o Senhor. Não temas, povo meu. Não temas, povo meu. Clama a mim, clama a mim. E veja o livramento, veja o meu toque. Veja a minha presença no vosso meio. Por que duvidais? Por que duvidar? Creia. Somente creia. Estou no meio de vós, estou em vós. É assim diz o teu Senhor, é assim diz o teu Salvador. Creia, somente creia. Somente creia. Somente creia. Churicai, Mishra. Churicanto, Idris. Obrigado, Senhor, meu Deus. O meu espírito te engrandece. A minha alma te enaltece, Senhor. E eu agradeço a tua presença e a tua palavra. Eu sei que tu estás falando, Senhor, ao nosso meio, confirmando a tua palavra, não a minha, Pai. E isto me colocando mais em dificuldade ainda, Senhor. Tu sabes da minha fraqueza, Senhor. E eu dependo inteiramente de ti, Pai. Por isso me ajuda, Senhor. Assim como tua palavra nos é dada, Pai, confirma a tua palavra em nosso meio, Senhor. Para que todos possam entender
que isto veio da parte do Senhor, Pai. Se aqueles que precisam de um sinal, eu não preciso, Pai, mas se há quem precise, dê-lhe o sinal para que ele possa ver que Tu estás aqui nesse lugar, nesse momento, que a Tua palavra está aqui nesse lugar, Pai, e que é isto que nós dissemos, é assim diz o Senhor, porque é assim diz o profeta do Senhor, é assim diz a palavra do Senhor, é assim diz o Espírito do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai.